Olá, irmãos que estão estudando o Apocalipse conosco, dentro aqui de casa, e também os que vão ver esse vídeo depois. Shalom, que a paz do Eterno inunde tua consciência, teu coração, você seja completo, tá? Através desse estudo, porque a própria Bíblia diz que quem estuda o Apocalipse é bem-aventurado, é feliz. Bom, eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, antes de mais nada, o guia de estudos nosso, tá? Esse é o guia de estudos que nós estamos usando. Não sei se dá para ver direito aí. Tá? Ele tem formato de perguntas e respostas e ajuda muito a gente a compreender melhor, de forma sistemática, o estudo do Apocalipse, tá? Hoje eu quero falar para vocês dos 3 primeiros versos do capítulo 1, para nós introduzirmos aqui a ideia central do que é o livro do Apocalipse, tá? Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então vejam, logo de começo, nós temos de largada quem revelou o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, Deus deu a Jesus a revelação. Como diz o pastor David, que está estudando a Bíblia conosco e formando-se em mestrado agora, com ênfase em Apocalipse, sua tese de mestrado, nasce, se é que a gente pode chamar de mente, né, mas nasce na mente de Deus, né? É uma expressão, uma figura de linguagem, mas parte de Deus, vem de Deus, do Eterno, né? Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor por isso. E ele, aqui logo no verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Tá? O próprio Jesus recebe do Pai, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o intuito logo de início é mostrar aos seus servos. Aqui é uma tentativa logo no início de enfatizar, de frisar, de que o conteúdo do livro do Apocalipse é para mostrar aos servos. Tá? Servos no sentido de quem realmente serve ao Eterno. Então esse é o objetivo principal do livro. Brevemente as coisas que devem acontecer. Brevemente. Então, naquele momento, brevemente, não havia um espaço de interpretação para que houvesse uma distância eterna de acontecimentos. Tá? Brevemente para aquele período, brevemente para o nosso período. Breve acontecerá. Eu gostei da explicação do nosso pastor David, porque ele mostra que da ressurreição de Jesus até a segunda volta de Jesus, nós temos os desdobramentos do livro de Apocalipse. Tá? Porque é como se nós pudéssemos dizer que é um outro ministério. Enquanto encarnado aqui na Terra, ele cumpre um ministério. Agora ressuscitado, ele cumpre o outro. E ele vai revelar isso no Apocalipse. Ele vai deixar revelado isso no Apocalipse. Isso é muito bonito. E continua. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Olha que interessante. É uma escalada. Tá? Então, Deus entrega para Jesus Cristo, tá? Para mostrar aos servos, e ele envia pelo seu anjo e as notificou a João. Aqui, anjo é o mensageiro. Então, nasce na mente de Deus, Deus entrega a Jesus Cristo
Jesus Cristo repassa a um anjo, o anjo notifica a João e João entrega as 7 igrejas da Ásia e futuramente para todas as gerações, inclusive eu e você, ou eu e vocês que estão assistindo. Olha que interessante nessa escalada. Há uma ordem lógica. A lógica no planejamento divino. Tá? Há uma lógica. O eterno Deus, Jesus seu Filho, um anjo e João. E nós. E assim chega a mensagem. Que testificou da palavra de Deus. Antes de falar da palavra testificou, deixa eu comentar um pouquinho o que nós estudamos aqui num grupo seleto do Apocalipse. O anjo notificou ao seu servo João. Veja, a palavra aqui notificar é importante. Tá? Notificar é importância, é importante, é relevante. Quando nós recebemos uma notificação, ela não é um comunicado, ela não é um simples e-mail, ela não é algo mensageiro de propaganda, de publicidade. Notificação é algo importante. Tá? Então, João recebe essa notificação. Nós somos notificados. Tá? Eu fui notificado algumas vezes, tá? Dentro de algumas plataformas. Você deve ter sido notificado algumas vezes. E sempre que há uma notificação, há também um medo, né? Há algo que possa estar fazendo mal para mim, para você, no coração. Sempre que há uma notificação, mas também há algo que pode estar fazendo muito bem. Um exemplo, se você foi notificado de uma multa, você pode recorrer, mas você pode ter que pagar, pode ser bom ou pode ser ruim. Aqui no livro de Apocalipse, ipsis literis, tá? É uma notificação, é algo que vai vir muito importante. E aí ele continua. Que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Vamos lá. Ele está falando de testificar, tá? Testificar. Ele se torna uma testemunha. João é uma testemunha da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que ele viu. João vê em visão Jesus glorificado, Jesus estabelecido como rei, tá? Entronizado acima dos altos céus, tá? Acima do 7º céu. Então, João, que conheceu Jesus aqui na terra, encarnado como um homem humilde, sofredor, nascido na cidade de Belém, que cumpriu a profecia do Salmo 22, não mais como aquele homem que também fazia milagres, que era reconhecido por seus feitos, mas muito mais sofredor. Agora ele está vendo Jesus glorificado, rei, eterno. Então ele vê o grande Jesus amoroso também, não só cheio de poder e glória, diferente daquela fraqueza humana que ele adotou encarnado como homem, mas agora cheio de amor. Talvez muito mais ele viu o poder e a glória do que ele via em Jesus como homem. E agora ele consegue enxergar o mesmo Jesus cheio de poder, honra, glória, pompa, majestade, circunstância, com o mesmo amor que ele tinha aqui na terra, mas com poder de julgamento, de justiça, de fazer justiça. Então é isso que ele está vendo aqui, isso que ele está trazendo para a gente aqui no versículo 2, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Quando Jesus Cristo inaugura sua vida pública, os rabinos antigos e os exegetas, né, os intérpretes, dizem
que ele inaugurou no Sermão da Montanha. E todos nós conhecemos que lá estão as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurado os mansos, os pobres, os pacificadores, enfim. Bem-aventurado é uma expressão, tá? É uma, tanto em grego como em hebraico, quer dizer que é alguém muito feliz, mais do que feliz. Alguém que está esperando alguma coisa por muito tempo. E ele esperou por muito tempo. Então, quando aquilo se realiza, ele chega a estar tão feliz que ele não acredita. Então, isso é a bem-aventurança. Então, Jesus inaugura a sua vida pública lá no Sermão da Montanha com a expressão bem-aventurados, muito felizes. Os salmos de Davi também são inaugurados, o Salmo número 1, com a expressão bem-aventurado. Você deve lembrar, bem-aventurado aquele que não anda no caminho, não senta, não anda no caminho dos ímpios. Está lá a expressão bem-aventurado, inaugura os Salmos. Olha, primeiro, as duas palavras, bem-aventurado, a expressão que inaugura o Salmo. E aqui no Apocalipse não podia ser diferente. Toda vez que o Eterno constrói para nós a expressão bem-aventurado, pode esperar que venha algo muito bom. Ou o início de algo muito bom. Como foi nos Salmos, que é maravilhoso, e como está sendo agora em Apocalipse, e foi no Sermão da Montanha também. Bem-aventurados. Então ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurados aqueles que leem, ou aquele que lê. Feliz aquele que lê. Veja a importância da leitura. E bem-aventurados, muito felizes, né? Aquele ou aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão escritas. Ouvir e guardar. Guardar não é simplesmente, tá, irmãos, colocar aqui dentro do bolso ou guardar em uma parte da memória e está tudo certo. Ah, eu guardei a palavra de Apocalipse que o pastor David ou eu, ou alguém que lhe deu o estudo do Apocalipse. Não é guardar nesse sentido. Guardar é muito parecido com a palavra Shema em Israel, que seria, se eu ouvir, eu obedeço. Então você não precisa dizer para um rabino antigo, ouve e obedece. Se ele ouviu, ele vai obedecer. Então quando aqui a expressão está dizendo e guardam as coisas que nela estão escritas, dentro desse contexto está dizendo, se você guardou é porque você vai praticar. Tá? Se você guardou é porque você vai pôr em prática, você vai exercitar. Não quer dizer que você vai ser perfeito no sentido da maturidade, mas vai em busca, vai alcançá-la, percorre. Vai em busca dessa maturidade, dessa sabedoria, tá bom? Então esse é o sentido da palavra guardar as coisas que nela estão escritas. Né? Obedece. Tá? Guarda isso, mas pratica, obedece, ouve, porque o tempo está próximo. Então, esse verso número 3, ele conclui com o tempo está próximo. Tempo na Bíblia sempre foi uma palavra que pode ser compreendida como dentro do tempo, fora do tempo. Um dia como 1000 anos é como um dia. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tudo isso a gente vai falar mais para frente. 490 anos é tempo, tá? 70 semanas é tempo. Mas quando João está falando aqui da revelação que o tempo está próximo, é que o tempo do cumprimento desta profecia está próximo. E para João estava próximo naquele período dele lá. Lembram que Paulo dizia assim, nós, os que vivermos, não vamos na frente daqueles que dormem. Ou, nós que vivemos, não precederemos os que dormem. Ele estava dizendo assim, estava com tanta ênfase na volta de Jesus, e ele dizia assim, nós estaremos vivos quando ele voltar. Tá? Porque o tempo para eles era próximo, o tempo era para ontem. E isso se aplica para nós também hoje. O tempo está próximo. Nós não conseguimos esclarecer por que demorou, né? Por que está demorando a volta de Jesus, se é que está demorando. Nós não conseguimos explicar
porque não temos uma data, não foi revelada a data. Mas quando ele coloca tempo, é porque nós temos que prestar atenção, ser diligentes, tá? Observar, não andar distraído, tá bom? Então, esses são os primeiros 3 versículos do prólogo, que seria a abertura do entendimento do livro do profeta João, tá? Que seria o Apocalipse. Nós vamos continuar essa série de estudos do Apocalipse. O convite que a gente faz para você é continue assistindo, continue lendo, continue absorvendo, guardando e praticando o que a gente aprende, o que nós ouvimos, especialmente do livro da Revelação. Tá? A gente deixa para vocês aqui um gostinho de quero mais, né? uma vontade de querer mais, e seguimos aqui também aguardando nossa segunda aula, nosso segundo estudo sobre o tema do Apocalipse, tá bom? Eu vou deixar também o link para baixar a revista do estudo do Apocalipse também, que você pode precisar, e ela vai estar provavelmente num formato PDF, e assim você pode acompanhar também melhor os estudos, tá bom? Nesse segundo momento eu quero mostrar para vocês a revista mais uma vez, ou o nosso guia de estudos, tá? Que vai te ajudar a entender melhor, de forma sistemática, o estudo. Então, por exemplo, aqui no capítulo 1, nós temos a revelação. Então, nós vamos estudar a revelação. Então, ele vai trazer algumas perguntas, ele traz um texto também muito interessante. Ele começa perguntando, por exemplo, o que significa a palavra Apocalipse. Tá? E Apocalipse, para nós, significa tirar o véu, mostrar o que está embaixo do véu. Então, a revista vai trazer também uma pergunta 2. Que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Tá? Isso aqui vai estar ali no verso 3, né? Bem-aventurados, muito mais que felizes. É uma experiência que a gente tem que ter. Tá? Depois ele vai trazer uma outra pergunta. Por que podemos acreditar nas Escrituras? Ele vai citar Pedro. Para compreender a Bíblia, qual deve ser nossa atitude? Ele vai lançar a luz lá em Lucas 24, 27. Tá? Então, assim vai seguir o estudo da revista. Na pergunta 10, ele vai trazer menção a uma síntese da mensagem de Apocalipse, logo no primeiro estudo. Tá? E a pergunta 11, por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Interessante, ele separa por blocos, tá? O guia de estudo. E ele termina perguntando, que promessa encerra o livro de Apocalipse? Então, no capítulo 1 você já tem uma breve lição geral, no estudo 1 você tem uma breve lição geral de como será o livro do Apocalipse. Então, é um estudo, não é muito demorado, são 12 perguntas e no final você tem um compromisso. Tá? Você assina, você lê, é um compromisso seu. Essa aqui é a primeira lição, então tem um relógio aqui, e é muito interessante para nós crescermos no estudo, tá bom? Então assim a gente apresenta o guia de estudos também. Eu espero que você consiga ficar firme nesse estudo, ore a Deus, tá? Ore. Pode ser a mais humilde das orações, mas busque o Eterno em oração e Ele vai responder dando-lhe disposição para o estudo da palavra, especialmente do livro da Revelação, tá ok? Que o Eterno Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te dê graça e paz. Shalom, shalom, você diz amém. Até o nosso segundo estudo então, tá bom?